Oi pessoal, aqui é a Isabela, professora de matemática, e essa é a nossa segunda aula. Nós vamos dividir a aula em duas partes e a primeira parte é porcentagem. O que é uma porcentagem? É um cálculo para medir proporção. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Você quer trocar de televisão. Você viu uma que você gostou e custa R$1.000 e ela está com 10% de desconto. Quanto é o desconto da TV? A gente vai resolver esse exemplo um pouquinho mais para frente, mas vamos pensar um pouquinho. 10%. Olha como a gente fala esse número. Tem alguma coisa a ver com o número 100, certo? Por cento, 100. Isso nos leva a algumas formas de escrita da porcentagem. Então, levando em consideração nosso exemplo lá do 10%, a gente tem a forma percentual, que a gente usa esse símbolozinho mesmo, 10%. A forma fracionária, como eu destaquei agora há pouco, a gente pega o número que a gente está analisando, 10, coloca aqui e faz uma divisão por 100, 10 sobre 100. E a forma decimal, que a gente faz a divisão dessa fração aqui. A gente tem 2 zeros para cá, 1 para cá, 10 dividido por 100, 0,10. Vamos retomar o exemplo lá do slide 1, a compra da TV. Dado o preço 1.000, o desconto de 10%, quanto é o valor desse desconto? A gente pode calcular de duas formas, por meio de uma multiplicação e por meio de uma regra de 3. Então, começando pela primeira forma. A multiplicação, a gente pega o preço da TV, que é 1.000, aqui embaixo, e multiplica pelo percentual do desconto, 10%. E a gente pode colocar aqui na forma de fração. Então, 1.000 vezes 10 sobre 100, que dá 100. A segunda forma é por meio de uma regra de 3. R$1.000 custa a televisão, isso é 100% do valor da TV. X é o desconto e 10% é o percentual do desconto. A gente multiplica em cruz, esse xzinho aqui em azul, e a gente tem que 100% vezes x, aqui embaixo, ó, 100 vezes x, e 1.000 vezes 10%, 1.000 vezes 10. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente também obtém x igual a 100. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre média, modo e mediana. Basicamente, estatística básica. Vamos começar pela média. A primeira delas é a média simples. E aqui, como vocês podem ver, basta a gente somar todas as observações e dividir pela quantidade de observações. Então, vamos olhar o exemplo para ficar mais fácil. Eu fiz 3 provas durante o ano e todas têm o mesmo peso. Essa informação é bastante importante e no próximo slide vocês vão entender o porquê. Na primeira prova eu tirei 7, na segunda 8 e na terceira 6. Vamos calcular minha média. Então, a gente vai somar todas as observações, então a nota das 3 provas, 7, 8 e 6, aqui embaixo, e dividir pela quantidade de provas que eu fiz, 3 provas, aqui embaixo, igual a 7. O segundo tipo de média é a ponderada. Lembra que eu falei no slide anterior sobre o peso de cada prova? Antes, todas as provas tinham o mesmo peso. Agora, o peso de cada uma muda. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a fórmula da média ponderada, a gente tem que multiplicar o valor vezes o peso e fazer a soma de todas as nossas observações e dividir pela soma dos pesos. Então, por exemplo, x1 foi o valor observado, p1 é o peso do 1, x2 o segundo valor observado, p2 o peso da observação 2, e assim por diante, até xn vezes pn. E a gente vai dividir pelo peso de 1, mais o peso de 2, mais o peso de 3, até pn.
E aí vamos olhar o exemplo para aplicar. A mesma lógica que se segue do exemplo anterior, eu fiz 3 provas, só que a primeira prova tem peso 3, a segunda tem peso 4 e a terceira tem peso 3. Na primeira eu ainda tirei 7, na segunda eu ainda tirei 8 e na terceira também tirei 6. Qual a minha média? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7, que é a primeira prova, multiplicar pelo peso dela, que é 3, aqui embaixo. Vou pegar a segunda prova, que eu tirei 8, e multiplicar pelo peso dela. Ó, a segunda tem peso 4, então 8 vezes 4. E por último, a terceira prova eu tirei 6, e ela tem peso 3, 6 vezes 3. E toda essa soma eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, 3 mais 4 mais 3, aqui embaixo. Isso vai dar 7,1. Outra questão bastante importante na estatística é a moda. O que é a moda? Vamos supor que a gente tem uma sequência de números e eles se repetem. A moda vai ser o número que mais se repete. Então, tomando como exemplo uma sapataria que vendeu os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Qual a moda? Nota que enquanto eu fui falando os números, o que mais apareceu foi o 36. Então, a moda é o 36. Chegamos ao último tópico dessa aula, a mediana. Ela é o valor central de um conjunto de dados. Só que não basta a gente pegar uma lista de números, contar, encontrar o valor que está literalmente no meio e colocar ele como mediana. Na verdade, a gente tem que ordenar essa lista do menor número para o maior. E aí, vamos analisar aqui o exemplo 1. Um professor organizou uma lista de notas dos alunos de sua turma. E qual a mediana? Aqui as notas já estão em ordem crescente, começa no 5, termina no 9. A gente tem 7 alunos, então o valor que está literalmente no meio é o que está na quarta posição, o 7. Já o exemplo 2, o professor tem apenas 6 alunos, diminuiu um número, não é mais um número ímpar. O que a gente tem que fazer é pegar o valor que está na posição 3 e o valor que está na posição 4, somar e dividir por 2. Então, a mediana não vai ser nem 6, nem 7, vai ser 6,5. Isso significa que toda vez que a gente quiser encontrar a mediana e tiver uma quantidade par de números, a gente vai dividir no meio, pegar os dois que estão no meio, na verdade, né? E somar e dividir por 2.